Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Elcimara, para quem ainda não me conhece, e hoje nós vamos dar início a uma série de aulas abordando temas sobre imunização. O nosso tema de hoje é sobre as estratégias utilizadas pelo Programa Nacional de Imunização para garantir a cobertura de vacinação para toda a população. Então, convido você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever. Deixa também o seu like, o seu comentário, isso é muito importante aqui para o canal. Então, quais são as estratégias que são utilizadas pelo Programa Nacional de Imunização para atender a cobertura vacinal? Então, o PNI utiliza 4 estratégias. Aí nós temos a estratégia de rotina, a estratégia de intensificação, a estratégia de bloqueio e a estratégia de campanha. A estratégia de rotina é aquela que é feita diariamente nas unidades de saúde, nas salas de imunização, com toda a equipe preparada na sala de imunização para atender a população em demanda espontânea. Então, essa estratégia é feita com base numa programação para atingir algumas metas, tá? Essas metas, elas são previstas para cada grupo-alvo de imunização. Nós temos ali as crianças, adolescentes, gestante, idoso, adulto. Então, essa estratégia de rotina, ela é importante no sentido de que ela consegue atingir, ela tem essa meta para atingir os 100% da população do grupo-alvo. Então, essa é a estratégia de rotina. Na estratégia de intensificação é um pouco diferente, porque esse é um trabalho um pouco mais dinâmico, no sentido de que a equipe ela vai utilizar essa estratégia para ampliar o acesso da população à vacinação, Então, naquelas áreas que não têm unidade de saúde suficiente para fazer essa cobertura, as equipes elas podem se deslocar fora da unidade de saúde para atender essa população. Nós chamamos essa estratégia de intensificação. Então, a ideia é vacinar de forma intensa, intensificando ali a vacinação na população que está descoberta daquela vacina, e a equipe, então, vai tentar fazer essa cobertura nessa área. Então, é a estratégia de intensificação. Nós temos também a estratégia de bloqueio, tá? O bloqueio é uma ação mais pontual aqui pelas equipes de imunização, porque ela visa aqui interromper a cadeia de transmissão de uma doença que é possível ser prevenida através de imunização. Então, geralmente em situações de surto, as equipes elas são acionadas através das notificações, a fazer esse bloqueio, ou seja, vacinando todas as pessoas que não estão apresentando os sinais e sintomas da doença específica daquela imunização. Então, a equipe ela vai se deslocar até essa área, tá? Para fazer esse bloqueio, de modo que o objetivo é bloquear essa cadeia de transmissão dessa doença através da vacina, vacinando todas as pessoas que estão com vacinas atrasadas ou que não foram imunizadas, pessoas assintomáticas, tá? Porque pessoas que estão apresentando sintomas específicos da doença em questão, elas não poderão receber a vacina, tá bom? E o caso índice, o caso de notificação ali da doença também não é imunizado, ok? A estratégia de campanha é uma estratégia um pouco mais intensa, porque ela tem o objetivo aqui de atingir uma população muito maior, que é em massa, para assegurar que altos níveis de cobertura vacinal, tá? E com o objetivo também de interromper aqui a cadeia de transmissão. Então, normalmente tem um dia D para vacinação de campanha. Existem as pré-campanhas, as pós-campanhas, Mas existe o dia D, onde as equipes vão se mobilizar para fazer essa vacinação em massa. Então, geralmente tem um grupo específico que vai receber essa vacina. Então, são essas 4 estratégias que o PNI ele utiliza para atingir essa cobertura em toda a população. Em 2023, a banca IBFC cobrou uma questão referente a essas estratégias
de imunização utilizada pelo Programa Nacional de Imunização. Então, olha só essa questão que caiu, né, na prova de enfermagem desse ano de 2023. Então, olha só, sobre o objetivo da vacinação de rotina. Então, a gente viu que são 4 estratégias que o Programa Nacional de Imunização utiliza. Mas ele aqui está perguntando especificamente nessa questão sobre a vacinação de rotina, que é uma das estratégias do Programa Nacional de Imunização. Assinale, então, a alternativa correta em relação à vacinação de rotina. Então, vamos analisar aqui a alternativa A. É captar e vacinar 100% da população-alvo? Então, a gente viu que a estratégia de rotina, ela tem uma estratégia mais programada, ela tem metas a serem alcançadas, né? Que as metas aqui realmente são de vacinar 100% a população específica daquele grupo de imunização, tá bom? Então, nós temos, já que a questão ela pede a alternativa correta, a alternativa A é a alternativa correta para essa questão. Vamos analisar então as outras, por que elas não estão corretas. Na alternativa B, alcançar altas coberturas vacinais em curto espaço de tempo. Então, essa estratégia é uma estratégia de campanha. Então, na campanha, a gente consegue atingir altas coberturas vacinais em pouco tempo, que geralmente tem um período que se utiliza ali para a vacinação de campanha com o objetivo de atingir essas altas coberturas. Por isso que não é a alternativa B. Na alternativa C, interromper a transmissão de um agente infeccioso em zona de risco na presença de caso suspeito. Então, essa é uma vacinação de bloqueio, porque é isso que é feito na estratégia de bloqueio, exatamente vacinar as pessoas que ainda não estão apresentando os sinais e sintomas daquela doença específica, né? E aí, dessa forma, fazer a interrupção da transmissão dessa doença, bloquear aquela doença. Então, é uma estratégia de bloqueio na alternativa C. Alternativa D, evitar a transmissão de um agente infeccioso em zona de risco na presença de caso confirmado. Também a gente tem aqui uma estratégia de bloqueio, né? Tem uma situação de área de risco, então intensificar ali a vacinação naquela área justamente para interromper aqui o processo de transmissão daquela doença infecto-contagiosa que é possível, né, através da vacinação. Então, a alternativa A, ela exemplifica aqui a estratégia de rotina, que é a alternativa correta para essa questão. Essa próxima questão também é uma questão que traz aqui as estratégias, né, de vacinação, é uma questão da banca IBFC também do ano de 2022. Então, ele quer que a gente encontre aqui a alternativa correta em relação às estratégias de vacinação. Então, vamos analisar aqui as alternativas para saber qual dessas alternativas é correta em relação a essas estratégias. Na alternativa A, o objetivo da vacinação de rotina é alcançar altas coberturas vacinais em curto espaço de tempo. Então, essas altas coberturas vacinais é utilizado a estratégia de campanha, porque na campanha se consegue vacinar a população em massa e sim, né, durante um período curto de tempo a gente conseguir altas coberturas vacinais não é a estratégia de rotina. Então, é incorreto, a gente está atrás da alternativa correta. Na alternativa B, o objetivo da vacinação de rotina é captar e vacinar 100% da população-alvo? Sim, tá? Porque a estratégia de rotina, ela tem metas a serem alcançadas. Então, as metas é atingir a cobertura vacinal de 100% daquela população-alvo. Então, fechar esquema, né, no caso de vacinação de criança e também de adultos, aqueles que não foram imunizados ainda. A estratégia aqui é vacinar 100% da população desse grupo, seja criança, adolescente, gestante, idoso, adulto, tá? A alternativa B é a nossa resposta correta para essa questão. Vamos analisar então a alternativa C. O objetivo da vacinação de rotina é interromper e evitar a transmissão de um agente infeccioso em zona de risco, né? A gente viu que essa estratégia não é a de rotina, é a estratégia de bloqueio, bloqueio que tem esse objetivo de interromper e evitar a transmissão ali do agente infeccioso. Na alternativa D, a modalidade de vacinação de rotina é a demanda espontânea e detecção ativa da população-alvo, né? Então, a gente viu que a de rotina, ela tem, né, claro, essa demanda espontânea, mas ela tem metas a serem alcançadas, tá bom? De população, de grupos populacionais.
Então, não é alternativa D. A alternativa é tática de vacinação de rotina, realizar atividade nas salas de vacina e ações extramuros, ampliando os horários dos serviços para acesso da população em pontos estratégicos e locais de concentração da população, casa, creches, empresas, escolas, supermercados, igrejas, shoppings e entre outros. Então, aqui nós temos uma estratégia de intensificação, tá? Então, nós finalizamos hoje a nossa primeira aula, né, estudando aqui conteúdos sobre imunização, sobre vacina. Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje e convido você, então, a prestigiar as nossas outras aulas que nós vamos postando aí durante a semana para que você possa ter esse conteúdo para você estudar, se preparar. Também, né, quem pretende trabalhar com imunização, esses conteúdos são importantes, uma forma de capacitar os profissionais de saúde para atuarem nas atividades de imunização, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, aproveita, deixa o seu like, deixa o seu comentário, isso é importante aqui para o canal. E aguardo então vocês na nossa próxima aula.